Nós vamos hoje responder uma pergunta, né? A quem adorar? A quem adorar? Parece tão óbvio, né? Porém, a palavra de Deus faz essa pergunta: a quem adorar? Tem muitos deuses nesse mundo. Desde que o pecado entrou na terra, a diversidade de deuses é um panteão, não é verdade? Mas a Bíblia diz que devemos adorar a Deus, aquele que criou os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. O grande conflito entre o bem e o mal, o ponto central é a adoração. A quem adorar? Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso. E quando a gente chega no livro do Apocalipse, quando você olha o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver ali os adoradores da besta, os adoradores de Satanás, que estão na fronte com a marca da besta. Quando você chega no capítulo 14 de Apocalipse, você vai ver os adoradores do Senhor Jesus. Olha que interessante. E esses adoradores do Senhor Jesus, eles são adoradores de Jesus porque eles foram comprados. Essa é a palavra de Deus. É interessante que a Bíblia diz que eles estão selados, eles não são marcados com a marca da besta. Eles estão selados. E o selo de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, Efésios 4, 30, diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, veja só. Apocalipse 14 fala dos 144 mil. Esse número não é literal. Esse número, a gente crê que esse número, ele é simbólico. Representa todos os salvos de todas as tribos, assim como está lá em Apocalipse capítulo 7. Ok? Então, eles são selados pelo Espírito Santo, eles têm o caráter de Deus, o caráter do Pai, o caráter do Filho, e agora, por eles terem o Espírito Santo, eles também, a Bíblia diz que eles seguem os mandamentos de Deus. Muito bem, nós vamos então fazer mais uma oração. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para a gente estudar esse assunto? Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, eu, ó Deus, sou pó, pecador, não tenho como, ó Deus, por mim mesmo, ó Deus, por mim mesmo, não tenho como fazer nenhuma obra na vida dessas pessoas. Mas eu não estou aqui confiando em mim. Eu estou aqui, ó Pai, em Teu nome, para que o Senhor me utilize assim como o Senhor utilizou homens e mulheres no passado. Até mesmo uma jumenta, ela falou, Pai, porque o Senhor ali quis utilizá-la. Que o Espírito de Deus agora venha sobre mim e mais uma vez sobre meus irmãos, aonde eles estiverem. Que Teu Espírito confirme, ó Pai, essas palavras que nós vamos ler. Abra nossa mente para compreender, por favor. Com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, ó Pai, a Tua direção e a Tua bênção sobre os nossos irmãos, em nome de Cristo. Amém. Então, Apocalipse 14, nós vamos ver, como eu falei, os 144 mil e o Cordeiro, que é Cristo Jesus, tá certo? Só que quando a gente chega ali, a partir do verso 6, a gente vai ver 3 anjos, são as 3 mensagens angélicas. Nós cremos que esses anjos aqui não é literal. Nós cremos que isso aqui é um movimento onde pessoas que estão batizadas com o Espírito Santo, com poder, elas proclamam uma mensagem, um evangelho eterno, onde esse evangelho, ele sendo pregado, ele leva à queda de Babilônia. Babilônia não é, queridos, uma cidade literal. Babilônia que representa um movimento religioso falso, ok? Então esse movimento religioso falso que tem Bíblia, que fala no nome de Deus, ele só vai cair quando o povo de Deus estiver batizado com o Espírito Santo e com voz potente, com poder, assim como lá em Atos, eles propagarem, a Bíblia diz, o evangelho eterno. O evangelho eterno que seria? O evangelho eterno é a boa notícia, que um inocente morreu no lugar do culpado, que sou eu e você. A Bíblia diz que Cristo, na cruz, ele carregou os seus pecados e os meus pecados, e por isso, há perdão para você se você aceitar Jesus. Quando você aceita Cristo, os seus pecados são apagados. Os seus pecados são jogados nas profundezas do mar. Você, a partir do momento que aceita Jesus, as suas culpas,
elas são perdoadas. Então, a mensagem do Evangelho, quando ela é pregada com poder do Espírito Santo, faz com que Babilônia, ela caia. É a mensagem do segundo anjo, ok? E a mensagem do terceiro anjo a gente vai ver agora também. Então, vamos ler aqui a quem devemos adorar. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, verso 6. Diz assim, João, né? Não é João Batista, aqui é João, o discípulo amado, porque João Batista ele foi morto, arrancaram o pescoço dele por causa da palavra de Deus, mas João, ele morreu de velhice, foi o único que ficou vivo, e morreu por morte natural. E ele viu, olha o que ele viu, Apocalipse capítulo 14, verso 6, ele disse assim, vi outro anjo, lembre-se, esse anjo não é literal, aqui está falando de pessoas cheias do Espírito Santo, com poder, é um movimento de pessoas. Assim como lá em Atos, assim como Cristo esteve na terra, isso vai acontecer de novo. Eu tenho pregado isso por onde eu passei, que o sacerdócio é de todos os crentes. Não é pastor sendo assalariado e os outros trabalhando o tempo todo. Não. A terra vai parar em breve. Não sei quando, mas a terra vai parar. Vai ter o grupo que vai ser selado com a marca da besta, e vai ter o grupo que vai ser selado com o selo de Deus. E o evangelho vai ser pregado por pessoas comuns, como você que está me ouvindo agora. Se você recebeu o selo de Deus, a terra vai se dividir em dois grupos, os que são do demônio e os que são de Jesus. E para ser de Jesus, precisa do Espírito Santo e precisa ter os pecados lavados com o sangue de Cristo. Então, da mesma forma que eu preciso aceitar Jesus, eu já aceitei, agora eu preciso aceitar o Espírito Santo para que eu transborde, para que eu tenha o caráter de Deus, para que na minha fronte esteja escrito o nome de Deus e o nome de Jesus. E isso, escrito o caráter na minha fronte, isso significa que eu agora reproduzo o caráter de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco esse detalhe, tá bom? Então, a Bíblia diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, é pessoas do mundo todo, é um movimento rápido, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Veja que o evangelho eterno, Mateus capítulo 24, verso 14, disse que ele vai ser pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Só que o evangelho não está sendo pregado ainda. Entende? O evangelho ele é pregado com poder. A mensagem do primeiro anjo, no verso 7, disse que é com poder. É com o poder do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse anjo, esse movimento de pessoas do mundo todo, são as pessoas que estão seladas, lavadas com o sangue do Cordeiro. Essas pessoas estão com os pecados apagados. E hoje eu li algo tremendo no comentário bíblico adventista, que diz que o povo de Deus ele vai receber graça suficiente para que por um período de tempo, esse povo de Deus, recebendo a chuva temporã e a seróide, eles vão viver sem pecar. Rapaz, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha lido isso no comentário bíblico adventista. Mas está lá. Quem quiser ler, leia. Nunca tinha visto isso. Lá diz que o povo de Deus, eles vão receber graça por um período de tempo. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, daqui a pouco a gente vai chegar lá, que eles têm o quê? Na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. O nome do Cordeiro e o nome do seu pai. O caráter de Deus. E Ellen White diz que a última mensagem que vai ser pregada é uma mensagem, queridos, que é pelo poder do Espírito Santo, é uma mensagem de amor. Então a Bíblia diz, queridos, que esse evangelho eterno vai ser pregado por pessoas no mundo todo. Vamos continuar então. A Bíblia disse assim, ó, verso 7, dizendo em grande voz, aqui é com potente voz, é com poder. E o que é que ele disse? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A quem adorar? Diante de tantos deuses para nós adorar. Tem o Deus do sexo, tem o Deus do materialismo, tem o Deus de todo tipo. A quem adorar? A Bíblia diz, temei a Deus e dá-lhe glória.
pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, os teólogos, os estudiosos, eles dizem que esse verso 7 aqui, ele está se referindo ao quarto mandamento, ele está se referindo lá na criação, quando Deus em 6 dias criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. E se você for lá em Êxodo capítulo 20, ali do verso 8 em diante, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O que está aqui, ó. Os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, preste atenção. Primeiro ele disse, temei a Deus. Esse temer a Deus aqui não é ter medo, não é morrer de medo. Não está falando aqui, queridos, para a gente ter medo, porque 1 João capítulo 4 diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Esse temer aqui está falando de reverência. Esse temer a Deus aqui está falando de uma entrega integral. Se você olha para o contexto, aqui está falando de um movimento onde esse anjo que representa o povo de Deus, selado pelo Espírito Santo, esse movimento eles estão pregando em todo o planeta Terra. E detalhe, eles estão pregando como a igreja primitiva, só que agora com mais poder. Porque esse movimento, queridos irmãos, eles vão receber a chuva temporã e a chuva serôdia, eu creio nisso, e eles vão estar com a porção do Espírito ainda maior do que os discípulos. Lembra que Pedro passava andando assim, e a sombra de Pedro curava? Lembra que ele fez um sermão e 3.000 pessoas se converteram? Então, imagina, ele está em grande voz, ou seja, uma mensagem poderosa. E esse movimento de pessoas, eles estão dizendo assim, olha, vocês precisam temer a Deus e dar-lhe glória. O que seria isso? Aqui está falando de um compromisso integral. Aqui está falando de uma entrega sem reservas. Aqui está falando de um compromisso assim como a igreja primitiva teve. Entende? Então essa mensagem ela vai ser pregada antes da volta de Jesus. As 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira, elas vão ser pregadas, a primeira com poder, a terceira com poder. Essas 2, disse a Bíblia, elas vão ser pregadas as 3 mensagens antes da volta de Cristo Jesus. Então, antes da volta de Jesus, o evangelho ele vai ser anunciado em toda a terra. Todas as pessoas terão oportunidade ou de receber o selo de Deus ou de receber a marca da besta. Quando a gente olha, queridos, para o capítulo 13, a gente entende então que a marca da besta ela está em oposição com aquilo que a gente entende que é o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá em Isaías capítulo 8, se eu não me engano, no verso 16, disse que o Espírito Santo sela a lei do coração dos seus discípulos. Como assim, pastor? Venha comigo em Apocalipse 14, aqui no verso 12. Falando dos santos. Interessante que muitas pessoas pensam que eles são santos, que eles são salvos porque eles merecem por guardar o sábado, por seguir mandamento. Só que aqui está apresentando diferente. Aqui está dizendo que eles estão selados. Aqui está dizendo que eles estão com os pecados perdoados por causa do sangue de Jesus. Aqui está dizendo que eles foram comprados. E por isso, por eles terem o Espírito Santo, por eles estar perdoados, por eles terem sido comprados, eles guardam os mandamentos de Deus. Só que a gente inverte. Olha, você tem que guardar os mandamentos. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E aí você fazendo isso, aí você agora está apto para o céu. Mas a gente vai vendo a sequência, o desenrolar aqui. Olha o que disse Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É interessante que em grego aqui fala a fé de Jesus.
Já imaginou cada membro da igreja tendo a fé que Jesus tem? Já imaginou o Berilo? Já imaginou você, minha irmã, eu e todas as pessoas da terra, todo mundo tendo a mesma fé que Jesus tinha? Amém, igreja? Agora, quem é que nos dá fé? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, disse que o Espírito Santo dá dom de curar, dom de profetizar, dom de expulsar demônios e nos dá a fé. Então, quem tem o Espírito Santo tem a fé de Jesus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus disse lá em João 14, 12, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e obras maiores. E nós vimos que quando a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, eles mudaram da água para o vinho. Os que arrancavam o pescoço das pessoas, agora ele não fazia mais isso. Pedro agora pregava e 3.000 se convertiam. Aquele que pedia fogo do céu, Tiago e João, os irmãos, eles falavam sobre o amor. Eles amavam como Jesus amava, o amor ágape, a forma de amor mais elevada, o amor incondicional. Então, queridos, aqui quando diz assim que os santos, os 144.000, o anjo que está pregando por todo mundo, que é um movimento de pessoas, todas batizadas no Espírito Santo, elas estão, queridos, cheias de Deus. E essas pessoas agora, elas fazem o quê? O Espírito Santo não vai fazer o Fábio adulterar. O Espírito Santo não vai fazer o Fábio transgredir o sábado. O Espírito Santo não vai fazer o Fábio adorar outros deuses. Por isso, queridos, temei a Deus e dá-lhe glória. Entende? Então o Espírito Santo vai me levar à obediência. Porque o querer e o realizar é Ele que faz. Filipenses 1,6 disse que o Espírito Santo vai terminar a boa obra. É Ele que faz a obra. Cristo carregou os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Agora, o Espírito Santo, ele precisa encher a mim para que eu esteja selado e assim, se eu morrer, eu vou ressuscitar, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 11. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, 11 que o Espírito Santo ressuscitou Cristo e vai ressuscitar aqueles que têm o Espírito Santo. Você está entendendo? Você está me acompanhando? Quantas pessoas morreram, queridos, na igreja, como pastor de igreja, e não vai ressuscitar na primeira ressurreição? Morreram sem o Espírito Santo? E eu te digo, quem morrer sem estar selado, morre perdido. Não ressuscita na primeira ressurreição. O Espírito Santo, ele é para salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus. Ele nos sela para o dia da redenção. E nós vemos aqui então, João vê um anjo, ele vê um movimento na terra. Esse movimento está se espalhando por todo mundo, por toda a tribo, por toda a nação, por toda a língua. E povo dizendo em grande voz, temei a Deus. Se entregue a Deus como a igreja primitiva se entregou. Largue tudo e se entregue a Jesus para receber o selo de Deus. E dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui ecoam as palavras de Jesus, não dá para servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. Ou você serve um, ou você se ocupa demais com um, ou você se ocupa demais com outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, vos digo, não se preocupe com a comida, com a bebida e com as vestes. Uau! Porque os pagãos é que se preocupam com isso. Eu alimento os pássaros, eu dou a vida, eu visto as ervas, as flores do campo. E vocês, homens de pequena fé, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não é fazer o culto de manhã e o culto de noite. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é o que a igreja primitiva fez, é o que João está vendo. Ele está contemplando um movimento de pessoas que vivem para pregar o evangelho, como a igreja primitiva, diariamente, eles congregavam. Vendia suas propriedades e bens e distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tem necessidade. Só que hoje a gente diz assim, não, você vai pregar o evangelho na faculdade. O outro diz, você vai pregar o evangelho no emprego. Queridos, isso não é bíblico. O sacerdócio de todos os crentes é bíblico.
onde todos pregam pelo poder do Espírito Santo. Esse anjo tem poder. Mas vem o segundo anjo, a segunda mensagem, que diz assim, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia só cai mediante o poder do Espírito Santo sobre as pessoas. Quando todas as pessoas estiverem cheias do Espírito, quando todos estiverem selados e os outros marcados como propriedade do demônio, e um grupo marcado, selados com o Espírito Santo, e eles com poder, pregar a palavra, Babilônia cai. E aí, o que é que acontece? As suas doutrinas, porque ela tem dado a beber a todas as nações com vinho da fúria da sua prostituição. O domingo não é o dia do Senhor. O sábado é o dia do Senhor, mas não é possível guardar o sábado sem o Espírito Santo. Não é possível guardar os mandamentos de Deus sem o Espírito Santo. Note que os 144 mil, lá em Apocalipse capítulo 7, João mostra que tem 4 anjos dos 4 cantos da terra. E esses anjos estão segurando as guerras, os ventos. E vem outro anjo e disse: não solte os ventos, até selarmos na fronte os servos do Deus Altíssimo. Amém? Então, depois que selar todo mundo, a porta da graça, meu querido, apesar que ainda, como eu falei agora há pouco, tem um detalhe. Nesse momento aqui, a gente sabe que essas 3 mensagens angélicas, elas vão ser pregadas antes da volta de Cristo Jesus. Antes da volta de Cristo Jesus, ela vai ser pregada, anunciada no mundo todo. Rico, pobre, alto, baixo, criança, jovens e velhos, porque o Espírito será derramado sobre todos aqueles que se prepararem. Porque os que não se prepararem, eles vão ser marcados como propriedade de Satanás e serão do demônio para sempre, no sentido que vão ser destruídos com ele e não vai ficar nem raiz e nem ramo. Queridos, essas doutrinas falsas, imortalidade da alma, tudo isso vai cair quando? Quando você, que está me acompanhando agora, deixar de adorar os deuses daqui da terra, seja capitalismo, seja tudo isso que a gente está, entendeu? E deixar o Espírito Santo em ser você. E quando o povo de Deus for selado com o Espírito Santo, eles vão proclamar com grande voz a primeira mensagem e a terceira que eu vou ler agora. Porque a primeira, no verso 7, disse que era em grande voz. E aí, no verso 9, disse assim, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, com poder: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e também esses beberá do vinho da cólera de Deus. Olha só, interessante. O vinho da cólera de Deus. Verso continua dizendo: preparado sem mistura. É preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Calma aí que eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui disse, queridos, que aqueles que receber a marca do demônio, a marca na fronte ou na mão, olha o que vai acontecer. Ele vai beber do vinho da cólera de Deus. E um pastor que ele saiu da obra, não da nossa igreja. Eu gostava daquele pastor, ele falava, ele tinha um sermão que falava da ira de Deus. Ele saiu da obra, Satanás tirou ele da obra, ele era de outra igreja ali. Mas, cara, ele falava muito claramente, a ira de Deus não é contra pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus ama as pessoas, mas Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado, porque o pecado faz Deus perder você, faz Deus perder a mim, faz com que a gente se afaste do Senhor. O pecado vai nos levando para longe de Deus. Isaías 59, verso 2, diz que o pecado nos separa de Deus. Então Deus ele vem destruir o pecado. E lá em Mateus 25, 41, diz que o fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. E aqui não está dizendo que o fogo vai passar pelos séculos dos séculos queimando e a pessoa gritando. Não, preste atenção, a pessoa vai queimar até um certo período de tempo,
Porém, vai chegar um momento que não vai ter mais o que queimar. Entende? Então a terra vai ser queimada, sim, vai ser queimada. Mas quando a Bíblia diz que quando o fogo se apagar, porque esse fogo vai se apagar. Quando o fogo se apagar, eis que faço tudo novo. Ele vai criar um paraíso. Ele vai recriar a terra. A terra voltará a ser um paraíso onde não tem morte, onde não tem dor, onde não tem depressão, onde não tem filho nas drogas, onde não tem casamentos destruídos, onde não tem tentação, onde não tem vontade de pecar, onde você será 100% feliz, amém, meu irmão? Pois então, a palavra de Deus diz que vai ser destruído todo o mal. E aí, queridos, a Bíblia continua dizendo, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que são quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que as pessoas que receberem o Espírito Santo, aquelas que forem batizadas com a chuva temporânea e a serôdia, elas vão guardar os mandamentos de Deus. Isso está de acordo com Romanos 13, 8 ao 10, que diz que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amo o amor ágape, o amor incondicional, aquele amor que Estevão tinha quando estava sendo apedrejado, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquele amor que Cristo lá na cruz disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquele amor que Pedro obteve ao ser batizado com o Espírito Santo, que morreu crucificado de cabeça para baixo, sem relutar pela sua vida. Então, essas pessoas que são seladas pelo Espírito Santo, que são batizadas pelo Espírito Santo, elas guardam os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, amor incondicional. Então aqui está, queridos, a mensagem de hoje. Sim, o sábado é para ser guardado, é o dia do Senhor. Os 10 mandamentos é para ser guardado, sim, é para ser guardado. Mas, queridos, mandamentos não são só 10. Mandamento é toda a Bíblia. Por exemplo, vou te dar um mandamento aqui. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus diz, chega, ressuscita, tem 500 pessoas ouvindo Jesus, desejado de todas as nações, capítulo 86, diz que tinha 500 pessoas. Quando Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Vão. Pregai o evangelho. Ide, pregai o evangelho. Vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a Bíblia diz que Cristo Jesus, ele dá essa ordem. Isso é um mandamento. Entende? É um mandamento como o sábado, é um mandamento como não adulterar, não matar, não roubar. Então, mandamento não é só esses 10 que está lá no Êxodo 20. Mandamento é o que Deus manda. E Deus disse, vão. Só que tem um detalhe. Eles não foram. Eles ficaram em Jerusalém esperando o Espírito Santo. A Bíblia diz que por 10 dias eles ficaram orando. 10 dias pedindo o Espírito Santo. E depois de receber o Espírito Santo, todos eles agora estavam cheios do Espírito Santo. Mas desobedeceram. Porque eles tinham que receber o Espírito, pregar em Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não foram. E desobedeceram o mandamento de Deus. E a gente sabe o que aconteceu. Mas, meu querido, minha querida, eu termino a mensagem dessa noite dizendo para você que Deus, Ele quer selar você. Ele quer encher você com o Espírito Santo. E quando você e eu aceitarmos essa proposta, quando o povo de Deus na terra aceitar a proposta de Deus, aí nós vamos fazer o que Ele nos pediu, que é o quê? Salvos, nós vamos agora levar salvação para outras pessoas. Nós vamos proclamar as 3 mensagens com poder, com autoridade. E Apocalipse 18, 1 e 2 ali disse que a terra vai se iluminar com a glória de Deus. E você? Entendeu a mensagem? Então não entendi, pastor. Pois então pesquise sobre isso. Estude sobre esse assunto. Estude o livro do Apocalipse. Clame a Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 33, verso 3, que Deus disse assim para Jeremias, clame a mim e eu te responderei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Clame a Deus. Faça jejum para que você entenda o que Deus quer para você. Porque a Bíblia diz que você e eu
nós precisamos nos arrepender. Nós somos mornos, nós estamos a pontos de ser vomitados, precisamos nos arrepender. O arrependimento é deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida, para que nós estejamos agora batizados com o Espírito, aceitemos ali totalmente a graça de Cristo e juntos terminemos de pregar o Evangelho no mundo todo. Eu aceito em nome de Jesus Cristo. Eu aceito em nome de Cristo. E você que está nos acompanhando, Ok. você aceita? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O teu povo, ó Deus, está em trevas, achando que está em luz. Acham que estão rico e abastado e não sente falta de nada. Lindos templos, ó Pai, comida em casa, carro novo. Nós temos, ó Pai, recursos. Temos, ó Pai, instituições. Nós temos, assim, Pai, hoje nós não temos falta, como Pedro disse, não tem ouro e prata. Nós temos ouro e a prata. Se fosse por causa de dinheiro, o Evangelho tinha sido pregado em todo o mundo. Porque se tem uma coisa que nós temos hoje é dinheiro. Mas nós faltamos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que isso é um pecado imperdoável. Sem o Espírito Santo, não tem como se salvar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos sela para o reino de Deus. Eu peço, Pai, que os teus filhos que não prostraram os seus joelhos para Baal, que estão nos acompanhando agora, no Brasil e fora do Brasil, que o Senhor, meu Pai, aumente mais a luz e que eles, agora despertados pelo Senhor, comecem a investigar. Porque em breve essa terra vai se iluminar com a glória de Deus. Em breve essa terra vai ser dividida em 2 grupos. Aqueles que vão viver para pregar o Evangelho todo dia pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que vão, ó Pai, ir aonde o Cordeiro levar. Aqueles que vão, meu Pai, se entregar sem reservas ao Senhor. E eu, Pai, em nome de Jesus, peço sua misericórdia. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Segura nas minhas mãos e me ajude, fazendo o querer efetuar na minha vida e na vida dos meus irmãos que nos acompanham agora. Que teu Espírito faça os corações deles arderem de desejo, de entender e de buscar. E como a luz do justo, ali como a luz da aurora, eles vão aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Dirija-nos, por favor. Guia-nos, por favor, até esse momento. Eu peço em nome de Jesus. Amém.